cidade está na chuva, né? Lá em São Paulo chove, mas para, né? Aqui, pelo visto, chove, mas continua. Eu estava falando aqui um lugar, se a gente está na palavra. Amém? Glória a Deus, Jesus. Senhor é bom, sua misericórdia para sempre. Louvado seja Deus. Vamos louvar o 340? Mais grato a ti, né? Acho que é isso. Só tem que ter algumas folhas soltas. Deixa eu ver esse aqui. Você que não tem a câmera? Tem, você não tem, na verdade. Não, mais grato a ti não é esse não. É o 240, sei lá. Qual que é o mais grato a ti, você sabe? Eu nem sei. Eu só conheço a conversão. É o que eu conheço. Oxi. Eu sei como tá sendo. Eu acho pra mim, mais grato a ti, qual que é, por favor? Mais grato a ti. A pastora fala da alma. Muito bonito ele. Ele é Pode ser também, mas vamos louvar esse primeiro que eu te falei. Quando é conversão? 370? Deixa eu ver. É bem longuinho. Ei, já achei, ó. É bem rápido. Tá, Esse. então vamos lá. Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que
Bora, Valquinha. Não é nem que eu não sei, porque se eu conheço, eu não sei cantar direito. Não? É porque eu É porque conheci senão não- também Melquis, que os mamães cantavam, entendeu? Sim. Assim, cantavam. Esse até eu conheço, eu não sei cantar, entendeu? 15 minutos. É o que Vamos lá? Aleluia. eu tô nem achando, peraí. Jesus me dá a luz. Graças. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia, Senhor. Vem. Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe no meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi aí pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter e não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi aí pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre minha espada cair. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Amém? Aleluia, glória a Deus. Tem mais algum que vocês conheçam? Hã? Qual que é mesmo? Só ficar o número? 467. 467. porque ele que sabe tocar, né, Diabo? Mas vocês cantam comigo, amém? 467. Ele sabe que ele tocava muito da harpa.
Quem que tá? Então você conhece mais, né? Ele conhece mais que eu. Quem Então, tá? nasceu lá na Quem cantava no Maiá? Betânia. Betânia cantava ele. Nossa. A minha mãe chorava aqui. Ainda, né? Mas eu não tenho a vozeira da Betânia, não. Glória a Deus, amém? Já achou? 467? Jesus. Vamos Isso. cantando, né? Glória a Deus. Eu vou ser o mesmo ritmo de vocês. Oh, porque duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu, quando força tu és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par no deserto ao povo fartou. E o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. Com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pedes mais fé, ele ouve ou crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Amém? Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu não sou do louvor, amém? Aleluia. Mas vamos aqui continuar
adorando o Senhor através da sua palavra. O livro de Jó, capítulo 42, a partir do verso 10. Antes de Salmos, só por meio da Bíblia que você acha. Aí tá filmando, né? Não. Jó 42, a partir do verso 10. Obrigado, Jesus, por este mundo, Deus, por esta igreja, pela tua palavra, Senhor. Eis aqui a tua palavra, Senhor. Ministra aos nossos corações, Espírito Santo. Fala aos corações de cada um nesta noite, Pai. Daqueles que estão nos assistindo também, Senhor, que vão nos assistir depois, Pai. Que a tua palavra vá, Senhor, e toque nossos corações e faça efeito, meu Pai, segundo aquilo que lhe apraz. Assim eu te peço em nome de Jesus, amém? Que diz assim a palavra de Deus. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. E então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da segunda Quésia, e o nome da terceira Queren-Apuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disto, viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. E morreu Jó velho e farto de dias. Amém? Até aqui, louvado seja Deus. Esse aqui, irmãos, é o último capítulo de Jó. É o desfecho de uma história maravilhosa, de um livro poético da Bíblia Sagrada. Aqui, verdadeiramente, irmãos, nós vemos que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nosso meio. A Bíblia fala acerca de Jó, e a Bíblia, através da boca de Deus, chama este homem de homem íntegro, reto e que se desviava do mal, ou seja, um homem que agradava a Deus. E por ele agradar a Deus, Deus o abençoava sobremaneira. Antes de Deus virar o cativeiro de Jó, a Bíblia relata que ele já era abençoado. A Bíblia relata que ele já era próspero, que ele já tinha propriedades, que ele já tinha muitos filhos, que ele também era muito voltado no lugar onde ele morava. A Bíblia chega a relatar, irmãos, que nas praças por onde ele passava, pessoas, tanto os mais velhos quanto os mais jovens, tinham reverência a Jó. É como se por onde ele passasse, alguém ia lá e oferecesse uma continência a ele. Por quê? Por conta da sua classe social, por conta da sua postura. Então, um belo dia, irmãos, a Bíblia diz que Satanás, que é o adversário da nossa alma, ele está passeando sobre a terra, e ele observa este homem, o servo de Deus, Jó. Então ele vai até o céu, ele entra nessa reunião no céu para falar acerca de Jó. E a Bíblia diz, irmãos, que quando ele entra de maneira sorrateira no céu, Deus vai à frente do nosso adversário e diz: observaste o meu servo Jó, homem reto e íntegro, que teme ao Senhor e que se desvia do mal. Então Satanás pega e fala para o Senhor, o nosso Deus: ah, é lógico que ele vai te adorar, mas é claro que ele vai te adorar. Você enche ele de bens, você dá tudo para ele, logicamente que ele vai te adorar. Então o diabo, irmãos, ele apresenta uma tese
diante de Deus. Ele só te adora porque tem tudo. Ele só se desvia do mal, ele só é reto, ele só é íntegro porque ele tem tudo. De nada tem falta. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Deus olha para o nosso adversário, para Satanás, e olha para ele e diz: pode tirar tudo que ele tem, só não toca na vida dele. E você verá se o meu servo irá blasfemar contra mim. E nós conhecemos a história, irmãos, e sabemos que de uma hora para outra vem uma tempestade na vida de Jó. E é isso que eu quero falar com a igreja nessa noite, irmãos. Nós temos que estar preparados para as tempestades, porque lá no livro de Efésios 6, a Bíblia diz: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra o quê? Contra as astutas ciladas do diabo. Porque o diabo começou a preparar ciladas, armadilhas. Ele começou a ir, irmãos, ali com as suas estratégias para destruir a vida de Jó. Mas mal esperava ele que ele não iria blasfemar contra Deus e que toda a tese do diabo contra Jó iria cair por terra, aleluia. Porque verdadeiramente, irmãos, Deus é soberano e Ele está no controle das nossas vidas. Aleluia. Você crê que Deus está no controle da tua vida? Você crê que Deus está no controle da tua história? Pois bem, então aquele que crê que Deus está no controle, é soberano, se reveste da armadura de Deus. E Jó, além de ser temente ao Senhor, tinha vida de oração. Era revestido da armadura de Deus, porque a Bíblia diz que os filhos iam para a festa. Enquanto os filhos estavam na festa, Jó estava oferecendo holocausto. Enquanto os filhos de Jó estavam festejando, Jó estava oferecendo sacrifícios a Deus, holocausto a Deus, orando, intercedendo pela vida dos seus filhos, para que, se porventura algum deles pecassem, Deus já pudesse ir e perdoá-los e restaurá-los. Essa era a vida de Jó. E quando nós olhamos para a vida de Jó, irmãos, nós vemos ele como um tipo de Cristo, porque Jó aponta para Jesus, o justo que sofreu, aquele que intercedeu pelos seus amigos, aquele que suportou o sofrimento e a afronta e não negou o nome de Deus. Aleluia. Então nós vemos aqui, irmãos, que ele passou por todas essas coisas. A tempestade chegou na vida dele sem avisar, mas ele tinha depósito com Deus. Ele tinha crédito, porque é assim que acontece nas nossas vidas. A tempestade não avisa quando vai chegar. No mesmo dia, a Bíblia diz, irmãos, que ele perdeu as suas propriedades e perdeu seus filhos. Passado algum tempo, a mulher blasfema contra Deus. Passado algum tempo, os amigos de Jó o acusam de pecado. Passado algum tempo, uma doença infecciosa toma conta do seu corpo e da sua pele. E mesmo assim, irmãos, a Bíblia diz que Jó manteve a sua integridade diante de Deus. Prova essa é quando a esposa olha para ele e fala: ainda te conservas íntegro diante de Deus? Amaldiçoe-se teu Deus e morre. Nesse momento, a Bíblia diz que Jó olha para a mulher e fala: disseste como uma louca, aceitaste o bem de Deus com prazer, agora o mal tu não quer aceitar. Eu creio, irmãos, que o que moveu a vida de Jó a se manter firme no propósito que Deus tinha sobre a vida dele era a paciência e a esperança. E é o que nós temos que ter diante da tempestade, meu amado. Diante dos dias difíceis, não adianta entrar em desespero. Já reparou? Porque quando a tempestade vem, nós não temos controle sobre ela. A única coisa que nós podemos fazer é clamar. Então não adianta se desesperar. A única forma de nós vencermos, irmãos, os tempos difíceis é tendo paciência e esperança. Aleluia.
Então, quando a gente tem paciência diante da tribulação e somos perseverantes em oração, nós temos esperança naquele que pode mudar o cativeiro. Então, se Jó se desesperasse, ele ia deixar de dar testemunho de Cristo, de Deus, aliás. Se Jó se desesperasse, a tese do diabo contra Jó não iria cair por terra, mas ia ter fundamento. E o que eu acho lindo nessa história, irmãos, é que o próprio Deus dá testemunho de Jó. Quando ele fala: observaste o meu servo Jó, homem reto, íntegro, que teme a Deus e se desvia do mal. O próprio Deus dava testemunho de Jó. Então, posso enviar tempestade? Pode enviar tempestade, porque eu já estou cobrindo ele com o meu espírito, eu já estou fortalecendo o coração dele, eu já estou colocando no coração dele a paciência e a esperança para que ele passe por esse período, por esse cativeiro, aleluia, por esse deserto. Isso que é lindo, irmãos. Só que chegou um dia em que Jó, ele não amaldiçoou Deus, jamais. Ele nunca blasfemou contra Deus. Mas ele estava num estado tão deplorável que a Bíblia diz que, por conta das chagas que estavam tomando o corpo dele, a Bíblia diz que o seu corpo já estava cheirando mal. Cheirando mal. Então as pessoas já passavam por ele e faziam igual fizeram com Jesus Cristo crucificado, viravam o rosto. E neste momento, a Bíblia diz que ele começa a amaldiçoar o dia do seu nascimento. Ele não blasfema contra Deus, mas ele começa a declarar: maldito o dia que eu nasci, maldito o dia que minha mãe me concebeu, maldito o dia que minha mãe me deu de mamar. Então a Bíblia diz que ele começa a amaldiçoar o dia do seu nascimento, não porque ele perdeu a esperança, e não porque ele perdeu a paciência, não, mas é porque, irmãos, ali naquele momento, foi um grito de clamor que veio na sua alma, porque ali ele começou a entender o seguinte: qual seria agora o propósito desse sofrimento? E se nós olharmos para Jesus, porque Jó aponta para Jesus, nós vamos ver que Jesus, no momento da crucificação, ele também deu um brado, deu um clamor. Ele disse: Pai, Pai, por que me abandonaste? Jó não poderia falar do abandono de Deus, mas ele começou a amaldiçoar o dia do seu nascimento. E naquele momento, a Bíblia diz, irmãos, que Deus se manifestou a Jó. Olha só. Ele começa a indagar: por que eu nasci? Isso fala de crise de identidade. Já ouviu falar disso? Crise de identidade. Muitas pessoas passam por isso. Quantas pessoas você conhece que já teve depressão, crise de ansiedade, síndrome do pânico? Essa não é a doença do século? Os consultórios estão cheios de pessoas assim. Quantas pessoas estão dependentes de remédio? Só que para ter uma crise de ansiedade, ou uma depressão, ou uma síndrome do pânico, primeiro vem a crise de identidade. E o que é a crise de identidade? É quando você não se reconhece mais. É quando você olha para si e fala: mas por que eu nasci? Qual o propósito da minha vida? E a Bíblia nos garante, irmãos, que todos nós temos propósito, porque a Bíblia diz que nós somos criados para a glória de Deus. Esse é o propósito das nossas vidas. Você foi criado, você nasceu para que o nome do Senhor seja glorificado, seja na abundância ou seja na dificuldade. Aleluia. Então essa crise de identidade começa a tomar conta de Jó. Ele não se reconhece mais. Ele é um homem temente ao Senhor, que se desvia do mal, é reto e íntegro, porém não se reconhece mais por conta do estado que ele se encontra. Então, quando o diabo achou, irmãos, que havia vencido, Deus entra em ação. Quando o diabo achou que havia vencido, Deus entra em cena.
aleluia, para mostrar a sua soberania. Glória a Deus. É tremendo. O homem teve paciência, ele teve esperança, ele em nenhum momento blasfemou contra Deus, porque ele mesmo declarou: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. O próprio Jó declarou: ainda que ele me mate, ainda assim eu o louvarei. Aleluia. Então, quando ele tem uma crise de identidade, Deus se revela a ele. Sabe por que Deus se revela a Jó? Porque eu só posso, irmãos, entender qual é a minha identidade, quem eu sou, quando Deus revela o que Ele é para mim. Porque a Bíblia diz lá no Gênesis 1: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Então quem tem crise de identidade não consegue se ver em Deus, não consegue viver essa palavra que diz: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. E bem verdade é, irmãos, que nós fomos feitos segundo a imagem e a semelhança de Deus. Isso significa que eu tenho uma identidade, eu tenho um DNA. Você tem um DNA. Você não é apenas um conjunto de células, uma ameba no universo. Não, você é uma pessoa, você é um espírito, você é uma alma, você tem uma identidade, você tem um código, você tem um DNA, aleluia. Então quando Deus vem e se revela, a Bíblia diz que Deus faz 70 perguntas científicas para o Jó. Olha que interessante. Já está assim: maldito seja o dia do meu nascimento. Para que eu nasci? Qual o propósito da minha vida? Uma crise de identidade terrível. Aí a gente acha que Deus vai chegar em Jó e vai passar a mão na cabeça dele. Ó, tadinho, meu filho, eu estou aqui, eu sou teu pai. O teu louvor, eu sou teu pai, né? Agora os louvores, eles são assim mais voltados para o homem. Alguns louvores não são voltados para Deus. Você já reparou como mudou? Aí a gente acha que Deus vai chegar em Jó e falar: oh, meu filho, não sofre não, meu filhinho, não chora não. Mas não é assim que Deus trata conosco, irmãos. O Deus da Bíblia é diferente. Quando Jó está tendo uma crise de ansiedade e de identidade, passando por dificuldade, a Bíblia diz que Deus se apresenta a ele e faz uma pergunta: onde você estava, Jó? Quando eu criei a terra. Jó, onde você estava quando eu coloquei as estrelas no céu, Jó? Olha só que tremendo. Jó, onde você estava quando eu descortinei os lençóis do céu? Aleluia. Onde você estava, Jó, quando eu espalhei sobre o céu as constelações de estrela e separei a ursa maior da ursa menor? Jó, onde você estava, Jó, quando eu criei o servo e dei a data exata para ela parir no dia certo? Aleluia. Deus faz 70 perguntas científicas para Jó. Não dá para falar todas, nem eu sei todas. Tem uma que ele diz assim: Jó, de que ventre sai o gelo? Quer dizer, você está amaldiçoando o dia do seu nascimento. Você está tendo aí uma crise de identidade, porque você só está olhando para si, olhando só para si. Sendo que Deus está nos ensinando nessa noite a você ter uma visão ampla. Sabe por que Deus apresenta o mundo para Jó? Ele está falando: Jó, você precisa abrir a tua visão. Pare de olhar para si somente. Olhe para um Deus que é grande, que é soberano, que é poderoso, que está acima do céu, que a Bíblia diz que Ele habita no alto e sublime trono. Aleluia. Então, quando Deus abre a visão de Jó e fala assim para ele: e aí, Jó, você tem como me responder? Estou aqui parafraseando. De que ventre sai o gelo? Você sabe o dia que vai parir o servo? Você sabe como foi que eu espalhei as constelações sobre a galáxia, sobre o céu? E assim por diante. E a Bíblia diz, irmãos, que quanto mais Deus perguntava, mais Jó se diminuía.
mas ele se diminuía. A ponto de agora, então Jó respondeu ao Senhor dizendo: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus planos podem ser impedido. Aí olha, no 4 ele disse: escuta-me, pois eu falarei, e eu te perguntarei, tu me ensinarás. Olha só, é como diz o ditado, não sei se lá aqui fala, mas em São Paulo fala assim: ficou pianinho. Já ouviu falar essa expressão? Já ficou pianinho. Ó, ele estava tendo uma crise. Quem sou eu? Oh meu Deus, olhando só para ele, e Deus apresentando o universo vasto que ele criou. Então quando ele vê para a grandeza, quando ele olha, aliás, para a grandeza da criação de Deus, ele declara: ah Senhor, eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser impedidos, ó Pai, porque tu és o soberano, Criador dos céus e da terra, aquele que está no controle de todas as coisas. Aleluia. E aí no 5 ele diz: com ouvidos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. No 42:5 ele diz assim: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E como que os olhos de Jó viram o Senhor? Através da criação. Quando Deus apresenta toda a criação para Jó e fala de muita coisa da natureza e da ciência, ele fala: olha, eu te conhecia de ouvir falar e já te temia, mas agora os meus olhos te veem. Através da criação, irmãos, nós enxergamos quem é Deus. Aleluia. E no 6 ele diz: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ele se humilha diante de Deus, irmãos. Então quando ele reconhece que Deus é grande, que Deus é soberano, que ficar olhando para si mesmo é uma coisa inútil, que não vai te levar a lugar nenhum, e que você precisa ter uma visão ampla, uma visão aberta. Você precisa abrir a tua visão para quem Deus é e para aquilo que Ele é poderoso para operar. Quando Jó tem essa revelação, essa visão aberta, ele se humilha. Quando ele se humilha, Deus faz justiça. Sabia? Por isso que a palavra do Senhor fala que aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Quando ele se humilha, Deus vai até os amigos de Jó, aqueles que o acusaram de pecado. Lembra? A justiça vem, igreja. Mais cedo ou mais tarde a justiça vem. E olha o que Deus faz. E sucedeu que, acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a ele: faz. A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não falaste de mim o que era reto com o meu servo Jó. Ai, irmão, isso aqui é tremendo. Aleluia. Irmãos, a justiça de Deus foi feita, mas para isso Jó precisou reconhecer que Ele é um Deus soberano e que está no controle de todas as coisas. Então, diante da injustiça, não adianta se desesperar. Tenha paciência e esperança, porque esse foi o segredo da vitória de Jó: paciência e esperança. A paciência é um fruto do Espírito, e a esperança também é fruto do Espírito. Jó guerreou com as armas espirituais e não com as carnais. Aleluia. Então ele disse no 8: tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó. Olha, Deus afrontando os amigos de Jó: e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vocês. Deus só iria perdoar aqueles 3 homens pelo intermédio da oração de Jó. Não é tremendo isso? Aqueles que caluniaram Jó precisaram voltar, oferecer sacrifício e falar: Jó, ora por mim para que Deus me perdoe. Deus faz isso, igreja.
Ele é o mesmo Deus, Ele não mudou. Aleluia. Porque deveras a Ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque não falastes de mim o que era reto com o meu servo Jó. Então foram Elifaz, Bildade e Zofar, e fizeram como o Senhor lhe dissera. E o Senhor aceitou a oração de Jó, ou a face de Jó. Se Jó não orasse pelos seus amigos, Deus não iria perdoá-los. Deus só aceitou porque Jó intercedeu. E Jó é quem aqui, irmãos? É a representação de Jesus, o nosso intercessor. Aquele que está intercedendo por nós à direita de Deus Pai. Então Deus só nos aceita diante da face dele, porque Jesus está intercedendo por nós. Amém? E aqui, irmãos, entra o texto que nós lemos. Depois que Jó orou pelos seus amigos, foi paciente, teve esperança, reconheceu a sua pequenez, reconheceu que ele não era nada, pó e cinza. Ele fala: eu me abomino no pó e na cinza, porque é isso que eu sou diante dele, pó e cinza. Aleluia. O Senhor virou o cativeiro de Jó. E quando ele orava pelos seus amigos, o Senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó antes possuía. Aleluia. O nosso Deus, irmãos, é o Deus da restauração. E Ele não só restaurou as coisas materiais de Jó, mas Ele também restaurou a sua alma. Ele restaurou a sua identidade. Agora Jó sabe quem ele era diante de Deus. Aleluia. Então ele foi completamente restaurado. Aí vieram os seus irmãos, as suas irmãs, todos que o conheciam, se condoeram dele, comeram com ele pão, ou seja, teve culto de ação de graça, teve festa naquele dia, teve consolo, olha, e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Deus precisou enviar este mal a Jó, para Jó reconhecer quem ele era diante de Deus. Aleluia. E muitas vezes nós passamos, irmãos, por tribulações, porque nós não conseguimos compreender a grandeza de Deus e quem somos diante dele. Temos uma crise de identidade e passamos a viver uma vida depressiva, uma vida pequena, uma vida, irmãos, inútil muitas vezes, sendo que Deus quer nos usar para a glória dele, quer nos usar para a justiça dele, quer nos usar como instrumento de louvor. A Bíblia diz lá no livro de Isaías que ele nos chama e eu vos chamarei carvalhos de justiça. Aleluia. E é isso que Deus quer fazer conosco, igreja. Instrumentos da tua justiça. Foi isso que Deus fez com Jó. E foi isso que Deus fez com Jesus, o seu próprio Filho. Porque Jesus verdadeiramente satisfez a justiça de Deus na cruz. Nenhum outro poderia ter feito isso. E olha só. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. Olha, cada um que ia visitar Jó levava a ele uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. Isso fala, irmãos, da soberania de Deus. Nem todos que estavam aqui indo visitar Jó eram pessoas que temiam a Deus, mas eles fizeram o que Deus lhe ordenara. Sabe por quê? Porque quando você está na bênção, quando você está diante da face de Deus e Ele decide te abençoar de sobremaneira, até o diabo tem que obedecer, até o ímpio tem que dar aquilo que ele tem, sabia? Porque Deus tira do ímpio para te abençoar. Isso é bíblico. Aleluia. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, pois agora ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. E agora os seus 10 filhos haviam morrido, e agora Deus o restaura com 7 filhos e 3 filhas, 3 princesas. Aleluia. Que a Bíblia diz que não houve naquele tempo mulheres tão formosas como as filhas de Jó.
E ele ainda viveu mais 140 anos. Então, alguns historiadores dizem, irmãos, que Jó, ele, antes do sofrimento, ele já tinha 70 anos. Então, ele viveu em média 210 anos. E ele viu seus filhos, os filhos dos seus filhos e até a 4ª geração. Deus deu a ele abundância de vida e saúde e favor continuamente. Aleluia. E aqui está escrito, então morreu Jó velho e farto de dias. Glória a Deus. Deus o restaurou completamente. A sua identidade, a sua casa, a sua família e todos que cercaram ele. Todos puderam ver a grandeza de Deus. Então que nessa noite, irmãos, essa palavra, ela venha operar dentro do teu coração, da tua alma. E que quando você estiver passando por qualquer crise, qualquer tempestade, que você venha se lembrar da história de Jó, que não se desesperou, mas agiu com paciência e teve esperança em Deus. Aleluia. E que você possa entender que você é, sim, muito importante para Deus, precioso para Deus, preciosa para Deus, e que a tua alma importa sim para o Senhor. E Ele vai chegar na hora certa, Ele vai chegar na hora exata, ainda que Ele permita que o mal venha nos assolar. Ainda assim, irmãos, nós vamos continuar crendo que Ele vai se levantar para nos ajudar, em nome de Jesus, amém? Vamos nos colocar em pé, fazer a oração final. Aleluia, aleluia. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai santo, Pai bendito, Deus de poder e graça, nós te agradecemos, Senhor, por este culto, Pai, por essa sexta-feira, Deus, por esta igreja. Pai, eu quero te louvar, te agradecer, meu Pai, por este estado, Senhor, por este bairro de Alagoa Nova, Pai, por essas ruas, Pai, por cada vida que se faz presente, por este casal abençoado, Senhor. Eu já quero profetizar sobre a vida deles, Pai, bênçãos sem medidas, Senhor, que aquilo que eles têm colocado em oração, que eles têm buscado, Senhor, em oração, Pai, que eles têm pedido a Ti, Pai, que o Senhor venha dar condições de ser realizado, meu Deus. Abençoa a casa deles, Pai, abençoa o casamento, o matrimônio deles, Pai, abençoa, Senhor, prospera, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, tanto a vida da Juliana, Senhor, quanto a vida do seu esposo, a sua casa. Dá sabedoria à tua filha, dá força ao teu filho também, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Oh Espírito Santo, eu quero te agradecer pela vida deles, Pai, quero te agradecer pela vida da Nalva também, que é tua obreira da tua casa, Senhor, que tem perseverado aqui neste lugar, meu Deus, Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer, meu Deus, por estar aqui, por o Senhor ter me enviado aqui, Senhor, neste tempo, neste período, Pai, para falar da tua palavra, da tua grandeza, do teu amor, Pai, da tua justiça, Senhor, e da tua salvação, Senhor. Nós te agradecemos nessa noite, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, por tudo que o Senhor vai fazer, Pai. Senhor, que o Senhor encontre em nós um coração arrependido, Pai, um coração contrito e quebrantado, Pai, e quando vier as crises, vier porventura uma crise nos assolar, que nós vamos nos lembrar que o Senhor é grande, Pai, que o Senhor é soberano, Pai, e que verdadeiramente o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai, e que nós possamos declarar, assim como Jó declarou, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Nós entregamos diante de Ti este culto, Pai, de adoração ao Teu santo nome, Pai. Nos leva, Senhor, para a nossa casa em paz e segurança e nos traga de volta, Pai, no domingo, Senhor, para juntos ceiarmos, Senhor, na santa ceia do Senhor, glorificando e exaltando o Teu santo nome. Assim eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém? Louvado seja Deus. Erga as suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com a igreja, não só hoje, mas por toda a eternidade. Todos digam amém. Está terminado em nome de Jesus. Amém? Não, vi a minha prima. Desliga lá, por favor. Ah, menina. A sua prima.